você não me conhece, eu me chamo Aline e você pode me encontrar nas redes sociais como Li Livros. E hoje eu vim falar com vocês uma coisa que eu estou muito empolgada e ansiosa para fazer. Na verdade, são duas coisas. A primeira delas é ler o livro Mickey 7 de Edward Ashton. Eu acho que o nome, entendeu, do autor e o filme que vai estrear não são meras obras do acaso. São coisas programadas antecipadamente, entendeu? Porque quem é que vai fazer o papel principal aqui? Robert Pattinson, que fez o quê? Edward Cullen. Edward Ashton. Não é o acaso. Eu vou deixar aqui na descrição os shorts de eu fazendo o unboxing desse livro daqui, que a editora Planeta me enviou. Eu tô muito empolgada para fazer a leitura desse livro. Esse vídeo aqui vai ser um vídeo de expectativa e de realidade. Eu ainda não li o livro, tá? Eu tô no passado em relação ao resto do vídeo. E eu vou dizer mais ou menos o que eu acho e o que eu espero dessa leitura. Eu não sei direito, como eu falei, a história. Mas eu sei que se trata de um clone. Uma época no futuro em que as pessoas partem em missões e existe esse cara chamado Mickey que vai em qualquer missão que mandem ele ir. Algumas pessoas acham que ele é insano, outras pessoas acham que ele é imortal. E na verdade o que acontece é que Mickey é um clone. E a gente tá na 7ª edição desse Mickey. É o Mickey 7 que tá indo nessa missão. Ele acaba não retornando, a galera acha, né, que ele desviveu. Vão lá e lançam o Mickey 8. Só que Mickey 7 está vivo. E aí agora ele tá com medo, porque, tudo bem, ele é um clone, mas o clone, em tese, deveria ser entregue para reciclagem no momento em que ele não desviveu. E aí existe o Mickey 8. Se existe o Mickey 8 e o Mickey 7 estava vivo, ele deveria deixar o Mickey 8 viver, mas ele não quer. Então tem o Mickey 7, o Mickey 8, e ele sabe que se acontecer alguma coisa, depois de descobrirem que ele estava vivo, não terá um Mickey 9, porque o Mickey 7 deu algum problema, né? Então, eu acho que por ter essa quantidade toda de clone, vai ter tipo aquele meme do Homem-Aranha, né? Tipo, eles se apontando e tal. Então, o que eu espero desse livro é que tenha muito humor, tipo John Scalzi, sabe? Em Guerra do Velho. Eu espero que seja uma leitura bem dinâmica. Eu já vi que as letras, elas são bem grandes. Claro que isso aqui é só a letra do capítulo, não é a letra, né, do texto. Mas, folheando assim, eu já vi que tem bastante diálogo. E parece ser bem legal. Eu tenho amigos que já leram e que recomendam. Tenho amigos que começaram e não continuaram por falta de tempo, mas que adoraram. Então a minha expectativa é que eu comece a ler esse livro, não consiga mais largar. Que seja um livro de 4.5 estrelas, que tenha muita comédia, que seja bem desenvolvido, que eu tenha empatia pelo personagem principal, que o autor não só jogue alguns elementos lá, né, só pra, sei lá, enfeitar o cenário, que ele desenvolva. Porque, por exemplo, Alerta Vermelho é um livro que eu gostei bastante do personagem principal, mas que o cenário, os outros personagens, pra mim, eles foram jogados lá sem muito desenvolvimento. Então, eu espero que não aconteça a mesma coisa aqui em Mickey 7. Eu tô com realmente altas expectativas, principalmente porque vai lançar o filme agora em março, se não me engano, dia 6 de março. Eu pretendo assistir ao filme e fazer um vídeo, né, falando sobre o filme e comparando o filme com esse livro. Então, gente, eu não tenho nem mais o que falar assim. Minhas expectativas estão altíssimas. Eu só espero que o autor atinja as minhas expectativas. E assim que eu acabar de ler o livro, eu volto aqui pra contar pra vocês se vai ser um livro 4.5, se eu dei muita risada nesse livro, se ele foi bem escrito e se eu me apeguei de verdade a Mickey ou se foi, sei lá, um protagonista que eu não gostei tanto. Mas eu espero que eu goste, viu? Eu espero demais, porque, gente, vai ter um filme com o Robert Pattinson. Esse negócio, o livro tem que ser bom. O livro tem que ser bom. O filme vai ser excelente, eu acho. Se não for, acho que eu vou me decepcionar bastante. Até daqui a pouco! Olá, que experiência magnífica vir do futuro e dizer que as minhas expectativas, o que foram alcançadas e superadas. Esse livro daqui, gente, foi sensacional. Eu comecei a ler ele em um dia e eu terminei no dia seguinte. Eu me diverti demais. A forma que Edward Ashton escreve é muito divertida. Me lembrou muito Guerra do Velho, né? Como eu tinha previsto. Eu falei assim, tomara que seja assim, vibes Guerra do Velho. Sim, foi vibes Guerra do Velho. Eu peço até desculpas nesse momento para John Scalzi.
Mas eu acho que Mickey 7 talvez seja mais fechadinho do que Guerra do Velho. Que Guerra do Velho são 2 trilogias e John Scaus está escrevendo, eu acho que ele já vai lançar esse ano o 7º livro. E Mickey 7 é um livro único, então assim, no mundo onde a gente tem trilogias, séries, sagas, esquemas de pirâmide, livro único que é raridade e é ouro. Então Mickey 7 é ouro. Eu gostei muito, eu dei uma nota 5 e não 4,5 como eu tinha previsto. Enfim, eu dei uma nota 5 e não 4,5 como eu tinha previsto. Eu engoli esse livro, eu fiquei apegada realmente ao protagonista e foi uma leitura assim muito divertida. Eu recomendo demais esse livro daqui para quem é iniciante de sci-fi, para quem quer intercalar uma leitura mais densa assim, com uma coisa mais leve. Mickey 7 com certeza é esse livro. Eu tô lançando esse vídeo no dia da estreia do filme. Eu vou fazer a cobertura do filme e na próxima semana, na quinta-feira, às 18 horas, eu vou lançar as minhas opiniões do filme e um comparativo entre o filme e o livro. A gente já começa o livro sabendo que a gente não está no nosso período da Terra. A gente sabe que a gente está no futuro. Mesmo perdido, a gente fica um pouco ambientado sabendo que a gente está em um planeta novo. A primeira frase é divertidíssima, então o livro já começa com muito humor. Esta vai ser a mais idiota de todas as minhas mortes. Sério, você lê isso daqui, você já fica interessado pelo livro, né? Pelo menos eu fiquei. A gente começa sob a perspectiva de Mickey 7. A gente sabe que ele é o 7º Mickey, agora por que a gente não sabe. O autor fica intercalando entre o presente e o passado para ambientar a gente saber mais ou menos o porquê de Mickey 7 estar onde ele está agora. Ao longo do livro tem a quebra da 4ª parede, Mickey 7 fala diretamente com a gente, o que pra mim foi muito divertido. Me lembrou Deadpool, mas um Deadpool menos bobalhão. Apesar de Mickey 7 ser bobalhão, ele é um bobalhão inteligente e Deadpool é só bobalhão por ser bobalhão. Eu gosto de Deadpool, mas eu gosto mais de Mickey 7. A gente descobre que nesse futuro eles partem em missões para outros planetas. E aí as pessoas que partem nessas missões, elas não sabem para onde elas estão indo, elas não sabem direito o que elas vão encontrar lá, elas querem espalhar a raça humana por algum motivo. Essa é a razão deles saírem de cada planeta e irem colonizar outros. A gente descobre o porquê de Mickey ter aceitado esse emprego nessa nave, porque ele foi o único candidato para a vaga de prescindível, que é uma vaga que ele vai ser imortal. Vão fazer o upload de toda a cabeça dele, né, de toda a consciência dele. E toda vez que ele for exposto a uma coisa que vá pôr a vida dele em risco e ele acabar desvivendo, não tem problema, porque toda a consciência dele vai estar salva. E aí eles vão apenas fabricar um novo corpo para Mickey, de acordo com ele, né, de acordo com o scan que eles fizeram. E vão fazer o download da consciência dele nesse novo corpo. Mas assim, nem tudo são flores. Ele vai ser posto em ambientes que vão arriscar a vida dele, né, que vão pôr ele em risco. E a galera em sã consciência não vai se candidatar a essa vaga. Todas as outras vagas foram preenchidas, menos essa. E eles ficaram até surpresos quando tiveram uma pessoa interessada nessa vaga. E a gente se pergunta, né, o que faz uma pessoa se candidatar a uma vaga dessa tão doida? E a gente vê que Mickey, na verdade, ele era um historiador. E o que é que tem ele ser um historiador, né? Não é uma coisa legal? É uma coisa legal, mas imagine que você é um historiador numa época em que as pessoas têm tipo computadores no próprio olho e elas conseguem acessar todas as informações que elas quiserem em tempo real. Então, tipo assim, pra que elas vão precisar de um historiador, sendo que elas podem acessar essas informações? Não que elas o façam, né? Porque Mickey até comenta isso, tá? Tudo bem, vocês têm acesso a todas as informações nos oculares, mas vocês não acessam, e aí? Tudo bem, ele é o historiador numa época em que todo mundo é excelente em várias coisas, né? Em navegação, em pilotagem e tal. Então, ele se formou em uma profissão meio inútil para aquela época. E eu acho que isso é muito relacionável com o que a gente está vivendo hoje em dia, né? Com a inteligência artificial pegando o emprego de algumas pessoas. É compreensível, né? Toda essa questão de Mickey e o porquê dele se sentir tão inferior nesse planeta onde todo mundo é excelente em tudo. Ah, e você pode estar se perguntando, mas o planeta dele tinha vários problemas? Não, Edward Ashington deixa claro que esse planeta onde Mickey estava, né, que é Midgar, ele era paradisíaco, ele era maravilhoso, não tinha disputa por terra, todo mundo estava lá de boa, era um paraíso, entendeu? Mas mesmo assim, Mickey não se sentia satisfeito lá, ele se sentia abaixo do que o resto da população.
Uma coisa que acontece com os prescindíveis, no momento que eles são expostos, né, a situações que vão pôr a vida deles em risco, é que eles têm que tirar a própria vida. Mas a gente sabe que o instinto da gente é não fazer isso. Então é uma coisa interessantíssima que, apesar deles estarem lá sofrendo pra caramba, eles não têm coragem de tirar a própria vida. E Mickey 7, quando ele vê que já produziram Mickey 8, ele teria que ir automaticamente para o reciclador, né, e se desviver. Ele não tem coragem de fazer isso, ele não quer fazer isso. Ele fica num dilema existencial muito interessante, porque é a preservação da espécie, né? Ele sabe que ele é um clone, ele já é o Mickey 7, ele não é o Mickey 1, ele não é o original. Então, mesmo assim, ele não quer desviver. E por que ele não poderia, então, conviver com o Mickey 8? Porque, ao contrário do planeta dele original, eles foram para um planeta super desértico de gelo, né? Então, lá só tem gelo, nada se desenvolve, eles não conseguem desenvolver agricultura. Então, tudo é regrado. A comida deles está sendo regrada, está sendo carboidrato e tal. E aí, qualquer coisa que sobre, tipo, ele descreve aqui que pedaço de unha, pedaço de papel, qualquer coisa, qualquer matéria, joga nessa máquina, que a máquina vai pegar as partículas e vai transformar em uma coisa que eles podem consumir, ingerir e se alimentar. Não é uma coisa assim saborosa, é mais como se fosse, né, uma pasta sem gosto e tipo... Mas é o que eles têm naquele momento em que eles estão em racionamento de comida e de tudo mais. E o que é que isso tem a ver com o clone, né? Primeiro, duas pessoas comem mais do que uma. Então, apesar dele ser clone, ele precisa se alimentar. A palavra clone pensa até o quê? Que é um robô, mas não. Ele foi fabricado, ele precisa fazer tudo que uma pessoa precisa, né? Se exercitar, comer e tudo mais. E nesse ambiente em que tudo é escasso, como é que vão ter dois da mesma pessoa comendo e fazendo tudo? E para produzir um novo clone, para produzir o Mickey 8, eles usam proteína, eles usam carboidrato, eles usam várias coisas para produzir um corpo humano. Então, o maior medo dele é que o superior descubra que ele ainda está vivo, que foi gasto carboidrato e proteína para produzir um novo Mickey, sendo que ele tá lá. Bem no início da história, a gente fica curioso, né, para saber o que é que vai acontecer. Porque, como eu falei, os clones, eles são fabricados e faz o download da consciência de Mickey no momento que ele fez o upload. Não é no momento que ele fez o upload somente do Mickey 1, não. Todo momento, os clones têm que fazer o upload da própria memória, para que depois eles possam fazer o download dessa memória que foi feito o upload no clone novo. Só que Mickey 7 diz que ele não faz o upload da memória dele há mais de 6 semanas. Então, se ele desviver, Mickey 8 não vai conseguir ter acesso às últimas 6 semanas e aí tudo que foi feito nesse período vai ser perdido. E a gente fica, tá, por que ele não fez o upload dessas 6 semanas? Já cria um suspense aí muito legal que me fez grudar no livro e não soltar. O mais interessante de tudo é que quando um clone tem que fazer o upload, ele faz o upload dele e aí tá tranquilo, ele sai pra vida, né? Só que eles são mandados nas missões. No momento que eles são mandados nas missões, durante a missão, eles não fazem o upload. Então, se ele acabar desvivendo nessa missão, ele não vai saber o que é que ele fez, né? Do que ele desviveu, ele não vai saber de nada. Ele vai, então, precisar confiar nas outras pessoas para que elas digam a ele o porquê dele ter desvivido. No início, a gente vê que ele confia em duas pessoas. Uma mulher, que ele tem um relacionamento romântico, e um homem que é o amigo dele. É um amigo, assim, que eu não gostaria de ter. Porque logo no início do livro, ele cai em um buraco. E aí tudo bem, seria botar a vida dele em risco para resgatar Mickey 7, mas em tese eles eram amigos, mas o amigo, né, de Mickey fala que ele não vai resgatar ele. Quando ele chega lá na central, ele diz que Mickey foi desvivido, né, pelos rastejadores, que é o predador desse planeta. E aí, por causa desse relatório que esse amigo dele faz lá, que produzem um novo Mickey, né? Que produzem o Mickey 8, porque ele fala que Mickey 7 foi desvivido, foi comido pelos rastejadores. Então a gente já vê daí que a gente não pode confiar nesse cara. A mulher até fala que ela vai lá buscar fazer o resgate de Mickey 7, mas Mickey 7 fala que não, porque a vida dele, ele é um prescindível, ele pode viver, mas a mulher só tem uma vida. E ele não quer que ela arrisque a vida dela indo buscar ele. E o que é muito legal, na verdade, eu tô falando toda hora que muita coisa é legal, porque esse livro é muito legal, mas no momento em que Mickey cai, né, nessa caverna, eles não estão falando, eles estão se comunicando através de um chat que aparece no óculos dele. Não no óculos, tipo, no ocular. Por que eu falei óculos? Que parece, né? Óculos, ocular, mas... E um chat que aparece no ocular dele. Então ele tá mandando mensagem pra esse amigo dele. É muito legal quando acontecem essas coisas assim no livro, né? Que diferencia e torna a leitura bem mais dinâmica.
O que torna também a leitura dinâmica é essa mescla entre presente e passado. A gente fica até perdido no início, mas não muito perdido. E ao longo do tempo, né, ele vai dando informações pra gente de uma forma super descontraída e legal. Parece super que o autor tá contando uma fofoca pra gente, principalmente porque Mickey 7 quebra a quarta parede. Como eu falei, né, o sistema de alimentação é muito interessante, porque assim, eles não têm comida. Essa máquina, ela usa muita energia para produzir os alimentos, mas tudo bem, porque eles têm energia praticamente limitada. O que eles não têm é alimentação. Então eles não estão nem aí o quanto de energia eles vão gastar para fazer, né, o alimento deles, contanto que produza o alimento. Ah, e por que então eles não saem desse planeta e vão para outro, pegar comida e tal, ou então voltam pro lugar de onde eles vieram, já que era paradisíaco? Bom, basicamente porque eles ficam muito longe um do outro, né? Então, só nesse trajeto aí do planeta onde ele tava para o planeta onde ele tá agora, se passou 9 anos só nesse trajeto aí entre um local e outro. E deu muito problema ao longo do caminho e Mickey, claro, teve que ir nessas missões, né, ao longo do caminho para resolver esses problemas. A vida de Mickey não é fácil, né? Além dele ter que ir nessas missões em que ele vai colocar a própria vida dele em risco, algumas pessoas têm muito preconceito dele ser um clone por motivos religiosos. Essas pessoas acreditam que você tem direito a apenas uma alma. E no momento em que o seu corpo original desvive, você não é mais um ser humano, né? Você é uma aberração. Essa é a igreja natalista. Quem faz parte dessa igreja vê Mickey como uma aberração, né? Uma coisa que não faz parte da natureza e ele corre esse risco. Tem alguns momentos que ele fala que algumas pessoas até querem se relacionar com ele para realizar um fetiche de estar se relacionando com um clone. Coitado, né, velho? O cara não tem paz. E se fosse num ambiente perfeito, né? Se Mickey fosse pra um planeta onde tivesse muita abundância de alimentos e tal, e ele não tivesse que concorrer e nem ficar com a consciência pesada por estar comendo e consumindo coisas que iriam desviver outras pessoas, será que poderiam existir então outros Mickey? A resposta é não. E o porquê eu não vou contar, porque acaba sendo uma passagem muito interessante aqui no livro, quando ele diz o porquê de ser uma aberração você ser um clone, né? Você ter mais de uma pessoa sua no planeta. Ele até compara, né, com outros crimes hediondos e fala que comparado a esses crimes não são nada quando você tem você e um clone seu vivendo ao mesmo tempo. Foi muito interessante. Quando vocês forem ler o livro, vocês vão descobrir e vão ficar... Meu Deus, isso é muito interessante, porque realmente é muito interessante. Outro tema que o livro aborda é o preconceito, né, com imigrantes. Beleza, Mickey estava nesse planeta original dele, né, que era paradisíaco, tinha muito espaço, eles não concorriam por terra, não concorriam por alimentos, mas mesmo assim, quando eles receberam imigrantes de outros planetas, eles mostraram que eles eram pessoas preconceituosas. Preconceituosas por causa da fala, preconceituosas por causa da cor. Enfim, a gente está 3.000 anos no futuro, mas mesmo assim, a galera ainda tem esse preconceito mesquinho e besta. Mas então, e aí? Por que a galera então saía desses planetas paradisíacos para se aventurar em outros planetas, além do motivo, né, de espalhar a humanidade? Eu acho que a resposta está em quase todos os recrutamentos de guerra. A gente sabe que quando tiveram as guerras, tiveram propagandas e a galera achava que era uma coisa legal, a galera achava que eles iriam lá ser heróis, botava até o Capitão América, né? O Capitão América surgiu nesse momento de guerra para convencer os jovens a irem para lá, para lutar em prol de outras pessoas. E quando eles chegavam realmente no local, eles viam que não era nada daquilo que eles foram prometidos e que era uma coisa super horrível, né? E que eles não deveriam ter feito isso. E a mesma coisa nesse período. A galera só faz propaganda dos locais em que foram bem-sucedidos. Mas Mickey, quando ele tá lá, né, já no planeta para qual ele foi, ele vai pesquisar sobre as missões que deram errado, não apenas as missões que deram certo. E aí ele descobre o tanto de planetas e de missões que deram errado. Porque, beleza, a gente tá querendo espalhar a nossa raça, né, para outros planetas. Mas esses planetas que também são compatíveis com a raça humana, provavelmente já tem alguma espécie, né, de fauna e de flora local que tá lá vivendo de boa. Então, quando eles vão para esse local, eles vão competir com essa fauna e com essa flora do local. É bizarro ver como os seres humanos são implacáveis, mesmo 3.000 anos no futuro. Eles vão para outro planeta, encontram outra vida senciente. O que é que eles fazem? Tem que acabar com essa vida senciente para que a raça humana prevaleça lá. O que é muito triste, porém muito relacionável, né? A gente consegue entender o porquê deles fazerem isso, porque eles são idiotas.
Porque a raça humana, de uma forma geral, é muito mesquinha e egoísta e aceita destruir outras coisas para que ela sobreviva. E eu tenho que bater palmas para Edward Ashton, porque ele fez com que eu me importasse demais com o Mickey 7, né, nosso protagonista, e não ligasse para Mickey 8. Eles são a mesma pessoa, né? Tudo bem que ele não tem as memórias das últimas 6 semanas de Mickey 7, porque ele não fez o upload, mas eu não tô nem aí pra Mickey 8. No momento que ele fala de Mickey 8, eu tô assim, ó. E quando ele fala de Mickey 7, eu tô aqui, meu Deus, por favor, que não aconteça nada de mal com Mickey 7, porque eu me apeguei a Mickey 7, mas pra Mickey 8, tipo, tanto faz pra mim. E isso foi genial. Como eu falei, o livro me deu muita vibes assim, Guerra do Velho, né, pelo humor, pela troca de consciência, pelo upload, download, né, fabricação de corpo, enfim, ida a outros planetas, destruição de vida senciente. Então, se você gostou de Guerra do Velho, você provavelmente vai gostar de Mickey 7 e vice-versa, né? O que me lembrou também esse livro daqui foi Duna. Mas como assim Duna? É porque nesse planeta daqui, para o qual Mickey 7 vai, tem uma forma de vida lá que são os rastejadores. E eles vivem embaixo da terra, eles sobem, não sei o que, destroem as coisas. E me lembrou muito Shai-Hulud, né? O Verme da Areia lá de Duna. Como eu falei, o filme estreia hoje, né, nos cinemas. Tô lançando esse vídeo, né, para que vocês conheçam um pouco da história do livro. Aqui eu não falei spoiler nenhum. Então, quando vocês forem lá, vocês ainda vão se surpreender muito. E na semana que vem, como eu também, o que sou filha de Deus, eu irei ao cinema hoje, farei a cobertura, né, sobre as minhas opiniões, o que é que eu achei do filme, ou o que eu deixei de achar. Vou comparar também na segunda metade do vídeo o filme com o livro e vou lançar na próxima semana, na quinta-feira, às 18 horas. Então, se você tá curioso, né, você já assistiu ao filme e quer saber mais ou menos o que eu achei do filme, já tendo lido o livro, então acompanha aqui no canal que eu vou sim fazer essa cobertura. Eu tô muito ansiosa, entendeu? Porque como o livro aqui, ele mescla um pouco do presente e do passado, eu tô curiosa pra saber como é que o diretor fez isso com o filme. Eu acho, ó, eu não assisti nenhum clipe, nenhum trailer, nenhum nada, eu fugi de tudo, porque eu quero ter surpresa na hora que eu for assistir ao filme, mas eu acho que ele vai começar em algum momento, assim, do presente, né, do presente do livro, e aí ele vai olhar pra câmera, sei lá, como ele quebra a quarta parede aqui, eu acho que ele vai quebrar a quarta parede também no filme. Eu acho que ele vai olhar pra câmera e vai falar assim, ah, deixa eu explicar pra vocês o que é que eu vim fazer aqui, ou então, como é que eu vim parar aqui, alguma coisa do tipo, pra que aí ele passe a contar o passado até chegar no momento presente e daí continue. Eu acho, mas é aquilo, eu não sei. Vamos ver então na próxima semana o que é que eu vou achar. Eu tô muito curiosa para assistir ao filme e eu recomendo demais Mickey 7 de Edward Ashton. Lembrando que esse livro tá disponível, né, aqui no Brasil. Eu sei que parece até um livro estrangeiro, né, Mickey 7, mas ele foi lançado aqui no Brasil e tá disponível pela editora Planeta. É isso, gente. Muito obrigada por estar aqui até agora. Nos vemos na semana que vem. E eu espero que vocês também vão assistir ao filme e depois venham fofocar. Porque, gente, se vocês ainda não estiverem convencidos, lembrem que quem vai fazer o papel de Mickey é Robert Pattinson. É isso. Tchau!